Então, turma do sexto ano, nós estamos aqui no nosso segundo slide, onde vocês vão ver e vão poder visualizar dois slides que vão justamente exemplificar a discussão que está situada na página 268, né, que também está descrita aí no slide acima, e vocês vão poder ter dimensão, pelo menos uma dimensão mínima, do que é essa localização do reino cuxita, também como que se dispunha a essa localização, né, do Império Romano, né, e no Oriente o Império Persa, né. Então, o Império Romano é o Império Ocidental, né, como está descrito na legenda em amarelo lá de vocês, e de rosa, né, é o Império Oriental, que é justamente o Império do Oriente, o Império Persa. Então, o Reino de Kush ele marca a ascensão de uma nova ordem política e social na região oriental africana, né, a sua decadência, como vocês podem ver no livro didático, e sobre a localização geográfica, né, vocês podem perceber que o Reino de Kush ele está localizado justamente entre esses dois impérios, né? Vocês podem localizar justamente aí a fronteira. É mais fácil você localizar o Reino de Kush localizando o Império, na verdade, o Egito ali, na verdade, né? O Império, o Reino de Kush ele está localizado justamente naquela região ali mais próxima do Egito. Infelizmente, eu não tenho como marcar aqui, né? Eu vou ver se eu consigo fazer uma marcação aqui, gente, com uma setinha para que vocês possam perceber de qual localização é que eu estou me referindo. Vamos avançar para o próximo slide. Bom, já agora no nosso segundo slide, né, que tem como título A Unificação e Cristalização Axumita, que também está disposto aí nas páginas 268 e 269, a gente tem aí como ponto, né, como discussão central, esses três tópicos que também estão disponíveis aí para vocês no slide, né, que é o dizendo respeito à solução, né, para o problema das fronteiras do Império Romano, e o segundo tópico trata justamente de três povos, né, que vão se organizar justamente nessas fronteiras e nesse sentido vão contribuir com essa política militar fronteiriça, né, do Império Romano. E em terceiro momento é justamente a organização desses três povos que, mediante o contato com a cultura romana, com a cultura grega que a gente já vai ver aqui agora, eles vão possibilitar a sua unificação e centralização no poder mediante uma organização política que também vamos discutir agora, partindo do princípio da análise do livro didático, né, como sempre. Então, vocês podem ter contato aí a partir da leitura da página 268 que o Império Romano, né, ele está sobre o domínio do imperador Diocleciano, né, que tinha como uma das suas principais funções organizar o Império político romano, né, justamente organizar a administração desse império. E aí a gente traz o nosso primeiro ponto que está destacado no slide de vocês aí, né, que é essa questão do problema das fronteiras, que ele sabia que pela questão da dimensão do Império Romano, né, pela sua extensão, era muito difícil controlar essas fronteiras, coisa que inclusive levou a sua ao seu declínio, né, assunto lá atrás que já foi discutido nas aulas passadas. Então, nesse sentido, e tem alguns pontos chaves, né, para essa defesa, e a gente vai ver esses pontos chaves e vai começar a entender o que é que esses mapas significam, né? Os mapas que estão aí disponibilizados na página do slide, no terceiro slide, na verdade, né? Então, e esses pontos chaves, nessas fronteiras chaves que eu tinha comentado para vocês aqui agora, são justamente as fronteiras que estão mais próximas do Império Persa, né? Ou seja, se vocês retornarem o slide aí lá para o segundo momento, vocês vão ver que o Império Persa e o Império Romano eles estão aí lado, né, nesse território do continente africano, e qualquer tomada de decisão equivocada poderia resultar na perda de um território para um ou para outro. Então, e aí a gente pode começar a perceber, né, que a dinâmica de contato que o Império Romano tem com essas populações que se situam nas fronteiras às quais elas vão, né, se submeter ou estabelecer relações de negociação, são povos, né, que ficam às margens das fronteiras, né, justamente do Império Romano. Eles têm aí o suficiente
eles têm pelo menos uma condição militar, né, considerável e também uma condição econômica, né, financeira considerável para que se pudesse organizar qualquer tipo de defesa para um ataque que porventura viesse a acontecer. O Império Romano ele acaba tendo que negociar, né, com esses povos que estão às margens da sua fronteira e acabam restabelecendo uma nova ordem política, né, e econômica que justamente vai se opor a tudo aquilo que vinha sendo gestado pelo Império Romano anteriormente, quando eles tinham aí uma ascensão, né, e um domínio muito mais impositivo do que um domínio que constituía-se como agora, né, com base na negociação. Digamos, essa é a grande diferença que a gente pode notar, né? A saída de um império que impõe, né, suas vontades para um império que negocia. Então, é importante que vocês percebam isso. Então, e aí é nesse contexto que esses povos, né, esses povos africanos que vocês vão ver aí no segundo tópico, os povos, os nabotas, os bengolas e os alôdios, na verdade, né, não sei pronunciar o nome, é nesse momento que eles vão surgir, né, nessa dinâmica nova do Império Romano, impondo também as suas vontades e os seus desejos para aquela região ao qual eles habitavam. Então, nesse sentido, é nesse contexto, né, que os nabotas, que eram dos povos apoiados pelos romanos, que estavam situados na cidade de Moroé, né, infelizmente nos slides que eu coloquei aí eu não consegui identificar, e infelizmente também o livro didático não apresenta esse mapa, né, acho que isso é uma crítica que a gente pode estar fazendo aí a leitura do livro, né? Seria importantíssimo que esses mapas estivessem aqui para que a gente possa nos localizarmos melhor. Então, nesse sentido, a gente também começa a entender, né, que o reino de Cristo que foi citado lá atrás, ele passa por uma desorganização, né, como o livro didático mostra para vocês aí, por uma dissolução e dá origem a novos três estados, né, que são os estados que estão situados aí no mapa de vocês, do lado direito do slide, né, que é o mapa aqui onde vocês podem encontrar a Nobatia, né, logo na centralidade do mapa. Vocês podem encontrar também o Alódia, né, que está na parte sul do mapa, né, e o Bengola, que não está destacado, mas está aqui entre o norte e o sul, né, como eu disse a vocês, menos destacado e identificado no mapa como Mancúria, né. Mas esses são os três estados, né, que vão ser formados posteriormente ao Império de Kush, ao declínio do reino de Kush, na verdade não era um império, e aos povos também que vão constituir mais à frente a unificação do reino Ashumita. Mas é importante que a gente perceba aí, no decorrer do processo, quais são os elementos necessários para que essa unificação ela possa se consolidar. Então, os contatos, né, comerciais com as regiões como Constantinopla e a Península Arábica acabaram garantindo, né, uma rica mistura e médio-orientais. Então, o que o livro didático trouxe para vocês aqui agora é justamente essa interação cultural, esse contato entre povos, né, e essa diversificação de produtos que eram comercializados e trocados entre esses povos acabou formando uma cultura justamente mista, né, uma cultura de contato, uma cultura de interação. É claro que essa interação ela nem sempre era pacífica. Nesse momento estamos tratando de um aspecto, né, de uma vertente de contato que não é aquele contato mais violento que existia entre as populações e os povos nesse mesmo contexto aí que estamos estudando, né? Ou antes ou depois de Cristo. Então, é no final do século XVII, né, início do XVIII, que se dá um processo de unificação, né, justamente a partir de uma região mais ao norte, né, desse reino de Kush. Então, percebe-se que a unificação ela se dá por meio da construção e da criação de uma organização administrativa que pudesse dinamizar, né, e controlar tudo aquilo que fizesse respeito a um determinado território que ainda estava se ainda ações. É importante destacar que é uma distribuição de cargo que se dá por meio tanto de cargos que já existiam, né, nessa região aí, que a gente pode considerar como a região do antigo Império Kush, mas também existe uma
distribuição de cargos que está aí justamente centrada em cargos que pertencem à cultura lá desculpa, da administração política pública da Grécia, né? Então, a gente pode entender que o cristianismo, nesse sentido, ele acaba sendo, né, o grande elemento de unificação dessa região, porque no que diz respeito à administração pública, se tem uma variação ainda muito grande dessa escolha de cargos que não necessariamente poderia gestar não, na verdade, mas poderia construir a cidade, né, que se desejava para esse território. Então, é importante destacar também o papel econômico que o cristianismo ele detém, né, nesse mesmo território, sendo aí importantíssimo para sua estrutura, né, e nesse sentido os monastérios, né, que eram chamados nesse território de coptas, que você pode ter acesso aí ao link do livro didático e ter a informação mais concreta, né, do seu significado. Então, e isso também é uma nomenclatura que está mais centrada, né, nesse universo cristão do mundo ortodoxo, né, do cristianismo ortodoxo. Então, eles podem ser interpretados aí como centros agrícolas de produção de artesanatos, né, e nesse sentido a gente pode perceber que essa organização que vinha se formando, né, esse Império Axumita que vinha se formando, ele tinha como uma ele tinha como uma característica fundamental a centralidade do poder religioso nas mãos do rei, né? Então, o rei que detinha todo o poder militar, político e econômico do seu reino, ele também detinha o poder econômico, ou o poder religioso, né? É uma das características que vocês também têm que estar sempre levando aí à frente nos estudos de vocês quando for tratar da configuração política e social desses povos aí que habitavam as fronteiras, né, do Império Romano e que tinham também sua localização disposta, né, no continente africano. Então, nesse sentido, a ascensão do rei, né, dependia da sua linhagem matriarcal, né? Então esse rei, além de deter esses poderes que a gente já citou aqui, econômico, político, religioso e militar, ele também tinha que ter uma descendência sanguínea, né, que fosse justamente originária da sua mãe, né? Então era através da mãe que se passava a sucessão das linhagens nobres nessa região do continente africano, o que mostra para a gente aí uma inversão completa de valores que a gente tem da nossa cultura ocidental, né, que é a cultura europeia, americana aí, onde nesse o pai, né, a figura paterna, é justamente a figura que se concentra essa lógica da descendência, né, sanguínea linear das famílias nobres. Nesse sentido, a gente tem que dar a dimensão significativa para o papel da mulher nesse tipo de população, nesse tipo específica, né, que é justamente oposta ao lugar dado pelo homem, né? Então, nesse sentido, as mulheres ocupavam cargos políticos, né, inclusive cargos de conselho, né, para ações que iriam ser retomadas diante das necessidades que porventura ocorressem. E ou também elas podiam ser cândicas, né, que eram o que é o cargo, né, que ficava aí responsável pela exploração de impostos, né, como também e pela troca, né, de tanto de moeda, né, de mercadoria, como de cargos com o próprio clero que habitava aí próprio clero que habitava aí a região do Império Afim. Então, uma outra característica final que é disponibilizada para vocês aí, juntamente com o livro didático é justamente essa questão da grande fertilidade, né, territorial do reino. O, o Império Egípcio, né, assim como o reino egípcio, era dotado de uma grande fertilidade e de uma grande disponibilidade de componentes da terra que pudessem favorecer a acumulação, né, de uma população rica e saudável. O Império Ashum também detinha uma dessas características e acabava se tornando uma das regiões que iria favorecer, né, a manutenção do Império Romano justamente pelo seu potencial de manutenção de uma unificação política
econômica e social, mas também da manutenção de uma população, mediante aquilo que deve ser considerado necessário, né, para sua estadia e para sua vivência. Então, turma, adentrando para o nosso último slide da aula de hoje, né, que vamos tratar justamente desse tópico que está disposto aí na página 269, que tem como título aí, né, justamente a expansão árabe islâmica. Esse é um parágrafo um tanto quanto pequeno, informações, uma quantidade de informações tão grande que aumenta o nível de complexidade dele, né, que palavra que eu acabei falando aqui, enfim, desculpa. Aumenta o nível de complexidade dele e também traz informações um tanto quanto complexas para vocês também, porque um ponto da história que para nós historiadores formados ainda é um tanto quanto nebuloso, porque nebuloso, gente, para vocês que não conhecem o sentido da palavra, é uma coisa que está escura, né? Uma coisa que está desculpa usar a palavra escura para poder remeter a algo confuso, né? Isso acaba é, se expressando, né, como uma palavra tanto quanto preconceituosa em relação aos negros. Vou me, vou me reformular para que não pareça que estou tratando as coisas dessa forma. Mas uma coisa nebulosa é uma coisa difícil de entender, né? Uma coisa cuja visibilidade ela é, ela é impossibilitada totalmente por conta de barreiras que são colocadas para que não se possa enxergar de maneira total. E essas barreiras são justamente os materiais, as fontes que nós não temos o suficiente para poder fazer interpretações umas às outras com mais certeza ou com mais credibilidade. O que não invalida todo o trabalho que já foi feito, o que também não invalida todas as afirmações que estão no livro didático e que eu também vou trazer para vocês aqui através das nossas falas. Aí eu trago para vocês no nosso slide agora aqui mais três tópicos que são assim fundamentais para que nós possamos compreender nossa aula de hoje, que é justamente o primeiro tópico que tem aí o Califado de Fátima e a pressão para impor o Islã, né, no território egípcio. A gente tem aí a disputa religiosa entre as elites, né, que vão estar nesse território ocupado pelo Califado de Fatimida, né, é assim que se pronuncia na verdade. E a gente vai trazer por último aí a história de Prestijão, né, que aparece no parágrafo aí como algo que é meio lendário, mas que tem a sua veracidade, e a gente vai discutir um pouco isso de maneira superficial. Então, a princípio, eu trago para vocês aí do lado direito, né, como de costume nessa aula, um mapa para que vocês possam se situar nessas regiões aí do norte da África, né. A gente pode ver toda a costa norte aí, onde se situa o Egito e onde se ocupou, né, pelos muçulmanos, né, através do Califado de Fatimida, que ocupou essas regiões aí, como vocês podem ver na legenda, né, até 960, onde está mais marrom, né, e, e um pouco amarelado, onde tem aí essas cores, né, justamente o marrom, essas quatro cores que estão disponíveis, né, o marrom, o laranja, um amarelo e acho que não sei, tem dois tons de laranja aí. São todas as regiões que foram ocupadas justamente pelo Império, pelos califados de Fatimida, né? Até 1150 essas regiões elas vão se estender aí a bem próximo do que é a Itália ali, né? Vocês podem ver naquela botinha no mapa ali em amarelo e até 1110 eles vão ocupar uma região ainda maior, né? Perceba que eles estão se expandindo e cada vez mais tanto no norte da África ali no Egito como também na Europa. O que é importante destacar já aqui? É disso que esse parágrafo trata. É dessa expansão muçulmana que vai gerar, é claro, que uma oposição a ela vinda dos cristãos, né? Gente, a gente vai estudar aí durante muitos anos, esses conflitos árabes muçulmanos que só vão terminar 10 mil anos depois, com as cruzadas, que vocês só vão ver lá no sétimo ano. Vocês não vão ver isso agora no sexto ano ainda. Mas isso vai gerar guerras, isso vai gerar mortes, isso vai gerar uma trajetória histórica aí bastante conturbada nessas regiões que vão aí da Europa até o Oriente Médio. Então, após justamente essa ocupação, né, árabe e a expansão do islamismo no Egito em 639, como a gente vê aí no livro didático, as relações com o Império Hashemita, né, elas tornaram-se bastante graves, né? Então perceba que o Império Hashemita está também nessa região aí onde o Califado de Fatimida está pelo menos próximo, né?
hoje está fazendo fronteira, isso vai gerar um conflito entre os romanos, né, os europeus que tinham uma relação, né, próxima de negociação justamente com o Império Haxomita. Então, no século V, né, justamente com a ascensão desse califado, o califado de Fatimida, que a pressão para a adoção do Islã como religião oficial cresce nesse território, né? Então, existe aí justamente uma intenção de fazer da religião um potencializador, né, desses conflitos aí territoriais, econômicos, políticos que esses dois povos ou esses variados povos tinham entre si. Então, assim, no norte, né, mais próximo da região geográfica onde o Egito tinha um potencial econômico mais forte, surge a figura de uma, digamos assim, uma figura de ocupação de cargo público religioso que tem como nome justamente o eparca, né? Que é do livro didático não traz essa conceituação mais fundamentada, então eu trago para vocês, que é justamente o ordinário de uma eparquia, né? Eparquia ou eparca, em outras palavras, né? Se assemelha ao que na religião católica tem o papel do bispo, né? E o bispo, para ter as suas funções exercitadas, né? Ele precisa de um diocese, que é justamente esse espaço físico que ele vai ocupar para poder exercer essa função, né? E essa diocese, né, por estar situada numa região muito mais próxima do Oriente do que do Ocidente, ela vai ter características orientais. Então, eparca é um cargo religioso centralizado num lugar que é uma espécie de diocese, que tem como função aí justamente delimitar e controlar, né, e professar tudo aquilo que a sua religião delimita como parâmetro e como prática que deve ser levada à frente aí. Nesse sentido, estamos falando da Igreja Católica. E acho que esse parágrafo ele deveria ter sido um pouco mais dissecado, ele deveria ter sido feito de maneira mais extensa. E sinceramente a gente não vai conseguir fazer isso dessa forma. Por isso que eu quero insistir para vocês que na nossa próxima semana teremos aula online para que nós possamos tirar dúvidas que surgem. Eu sei que surgem dúvidas e eu estou tentando fazer essa aula online cada vez mais, mas hoje pela manhã eu tive problema com a internet, não consegui postar a aula no horário que eu queria. E isso acabou dificultando as questões de forma a eu ter que, mais uma vez, salientar a importância dessa aula online que a gente precisa fazer. Então, a gente vai fazer essa aula online, com certeza eu vou tirar essas dúvidas, eu vou trazer isso para vocês, da forma como eu acho que deve ser feita para que as coisas possam ser feitas de maneira mais contundente. Então, trazendo nossas discussões para o final da aula, né, que é onde se vai expressar justamente o grande princípio desse parágrafo, que é esses conflitos religiosos que vão ocorrer entre o mundo islâmico e o mundo católico, é justamente o que nós temos aí no nosso segundo tópico, né, que é essa disputa religiosa entre as elites. É óbvio que esse processo de contato, né, entre essas duas vertentes religiosas, elas iriam gerar uma espécie de divisão, né, de duas elites políticas e sociais, e uma é uma tradicional, né, que é resistente à arabização e à islamização, e a outra é uma elite comercial muçulmana, né, que oferece novas relações de poder em rotas comerciais pelo Mar Vermelho, né? E esses conflitos entre elas surgem em textos, por exemplo, vai dar origem a esse mito, né, que está no nosso terceiro tópico aí, que é o mito de Prestijão, né? Que não é necessariamente um mito, ele de fato existiu e foi um lendário soberano cristão do Oriente que tinha funções de patriarca e rei, né? E correspondia, na verdade, a uma espécie de imperador da Etiópia. É o imperador da Etiópia que não atende e não ascende de uma linhagem da própria Etiópia, né? É um imperador que vem aí do Oriente, né, que acaba ascendendo a essa posição mediante relações sociais estabelecidas. Não vou adentrar muito nessa discussão porque é uma coisa tanto quanto complexa para vocês, então não é tão importante assim. É informação, e a esse nível de conhecimento ela serve mais para poder confundir a cabeça de vocês do que de fato contribuir no entendimento. De qualquer forma, o Prestijão ele foi objeto de uma busca que instigou a imaginação de vários aventureiros, né, mas sempre permaneceu fora do seu alcance. Até porque no seu reino condena-se
o cristão monofista, né, da Abissínia e os cristãos nortorianos, né, que eram da Ásia Central. Então, dizem também que esse próprio Prestes era descendente de Baltazar, né, um dos 3 reis magos lá da história de Jesus Cristo. Então percebam que existem lendas e lendas em cima da figura desse personagem que devem ser investigadas mais a fundo para que a gente possa tirar qualquer tipo de conclusão. Então eu não vou estar fazendo isso hoje nessa aula, até porque nós estamos concluindo. Eu também não quero criar na cabeça de vocês uma carga de conteúdo que não vai ser utilizada posteriormente. Então, eu trouxe a nível de conhecimento, a nível de curiosidade algumas coisas. Se tiverem necessidade de pesquisa na internet, né, vocês têm materiais vastos sobre. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.